Tiago será o nosso pregador dessa manhã, nosso convidado especial. O Tiago, ele é um dos pastores da Igreja Batista da Palavra. Ele fez parte, juntamente comigo, com o Márcio lá do presbitério. Nós temos um grande carinho por você. Desde o começo da plantação você tem nos ajudado, tem nos servido. Assim como a gente vê o teu serviço lá na Igreja Batista da Palavra, nós vimos o teu carinho e cuidado com a nossa igreja. Por isso nós te convidamos hoje, que Deus possa te abençoar e que você possa ser muito usado por Deus, assim como você tem sido usado durante todo, esse tempo de ministério. Deus te abençoe, Tiago. Meus irmãos, eu sou incapaz de colocar em palavras a minha gratidão por esse convite. Peço perdão de antemão já da minha emoção, mas é um privilégio muito grande, falar para vocês da palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador e Redentor. E como eu não consigo fazer isso diretamente a vocês, eu quero pedir que juntos podemos fazer isso ao nosso Senhor. Santo Deus, eu me coloco, ó Pai, como servo inútil que sou, diante desta santa igreja que o Senhor reuniu para servi-los. Agradeço, ó Deus, esse privilégio, a graça, o amor desses irmãos, e enxergar em mim, ó Deus, alguém digno de trazer a Tua palavra neste dia. Peço a Ti, ó Pai, que as minhas deficiências, Senhor, não apaguem a glória da Tua palavra, que a Tua palavra, Deus, adentre o coração de cada um aqui presente e faça morada, Deus, que ela rasgue, ó Deus, o coração dos Teus filhos aqui hoje. Essa é minha oração, ó Pai, porque eu sei que o Senhor tem derramado da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bênção sobre este Teu povo. E nós oramos juntos, no santo nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 22. Vamos iniciar a leitura no versículo 8. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler uma boa porção das Escrituras hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8. O que podemos pensar com relação à reforma protestante, dentro do que vocês já têm ouvido dos seus pastores nessa igreja? Como nós podemos usar a reforma protestante para servirmos uns aos outros? 2 Reis, capítulo 22, iniciamos a leitura no versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei, e lhe deu relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens ao Ilquias, o sacerdote, a Aicão, o filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaias, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá,
a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tíquiva, filho de Arás. Uda morava na cidade baixa em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e elas lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e me queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor, para o seguir e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. Até aqui, irmãos. Mantenham suas Bíblias abertas. A história dos reinos de Israel é uma espiral decrescente. Se você retornar um pouco, você vai encontrar que Josias, ele é neto de Manassés e filho de Amon. Reis maus. Manassés queimou o próprio filho em sacrifício. Amon foi assassinado por aqueles que eram seus súditos. Aqui conhecemos uma história de um povo que está cada vez mais distante de Deus e com crises cada vez maiores. A primeira coisa que precisamos notar é que durante muito tempo o povo estava sem acesso às Escrituras. Eles haviam se perdido, as Escrituras haviam se perdido dentro do próprio templo. A lei se perdeu dentro de casa. Nós temos enfrentado tempos assim hoje. Muitos se dizem cristãos, mas as Escrituras, a regra de fé, tem se perdido dentro de casa. Como pode isso acontecer? Como pôde isso acontecer? Como o povo se esqueceu dos grandes feitos de Deus no passado? Quando lemos o texto, somos os primeiros a condená-los, sem perceber que, na verdade, somos apenas um reflexo desse mesmo povo que se esquece. Assim como o povo se esqueceu das Escrituras dentro do templo, nós também nos esquecemos da Bíblia dentro da igreja. Isso também é possível. E quando falo esquecer, não falo de amnésia, mas falo de estar diante da palavra de Deus, com o coração endurecido.
Há um tempo atrás, final de maio, foi publicado um documentário, Poder de Deus. O documentário não ficou tão famoso, mas um trecho de um sertanejo, um homem lá de Cariri, um homem muito simples, rodou por toda a internet. E a frase dele era a seguinte: eu sonho em ler a Bíblia, mas não consigo. Eu junto as letras, mas enrola. Como eu não sei ler, tenho que orar para Deus me ajudar. Eu tenho inveja de quem sabe ler e não pratica a Bíblia. E eu que não sei ler, tenho vontade de ler a Bíblia e não tenho a oportunidade. Muitos têm a Bíblia na mão e não a lê. Esse homem se chama Inácio. E quando eu ouvi esse testemunho dele, eu fiquei pensando, quanto privilégio nós temos. O povo na época de Lutero, eles não tinham acesso às Escrituras. Eles eram meros espectadores. Mas nós vivemos tempos hoje onde grande parte da igreja deseja voltar a ser meros espectadores. Eles já não se interessam mais em servir e cultuar a Deus. O ideal é que a igreja o sirva. Tem que ser o mais confortável possível. Tem que ter tudo ao meu alcance. Mas qual o objetivo, então? Se a palavra que está sendo pregada não rasga o seu coração, qual o objetivo de dizer que cultua a Deus? Por causa do nosso pecado e coração endurecido, corremos o risco de viver o mesmo ciclo de esquecimento das Escrituras. Na Bíblia, lembrar e esquecer tem significado espiritual. Então, quando pessoas do Antigo Testamento pediam a Deus, lembra-te da tua compaixão e do teu amor, Salmo 25, 6. Isso não queria dizer que eles acreditavam que Deus podia se esquecer da natureza deles ou do que alguém havia feito. Eles pediam para Deus agir de acordo com o seu caráter. Portanto, dizer que os israelitas se esqueceram de Deus é dizer que eles não eram mais controlados pelo que sabiam. Podemos dizer isso de outra forma. Embora os israelitas soubessem quem Deus era e o que ele desejava, isso não era real para eles. Esse também é um problema espiritual de hoje. O que nossa mente sabe não é real para o nosso coração e para todo o nosso ser. Ao invés de discipularmos cristãos, se fosse apenas intelectual, nós poderíamos enviá-los para a universidade e formá-los em PhD. Seriam todos PhD. Mas não é isso que Deus nos chama. E é esse o trabalho que essa igreja vem realizando uns aos outros, exortando em amor uns aos outros, amando uns aos outros, consolando uns aos outros. Podemos reconhecer intelectualmente que algo é verdade, mas bem no íntimo, essa verdade não se apodera de nós, não nos sensibiliza, não nos controla. O motivo de os israelitas, assim como todos nós, estarem sempre precisando de reforma, e esse é um lema da reforma, igreja reformada, sempre reformando, sempre sendo reformada, era o fato de que as verdades sobre Deus, outrora vibrantes e reais para eles, acabaram se tornando irreais. Nosso coração é como um balde de água, em um dia muito frio. Eu sei que aqui no Brasil é difícil, né? Eu poderia ter escolhido uma analogia melhor, mas imagine um balde num lugar muito frio. Vai criando uma crosta de gelo. E se você não for lá e quebrar, aquela crosta vai cada vez mais se tornando densa, a ponto de chegar um momento onde a ferramenta para quebrar ela precisa ser muito forte e perfurante. Graças a Deus ao Evangelho. Embora sem Bíblia, fazemos
bizarrices em nome de Deus e trocaremos a Deus por ídolos. Quando nosso coração se esquece, as ofertas de nossa cultura se tornam mais fundamentais para o nosso coração e acabam tomando o lugar de Deus. Foi exatamente isso que havia acontecido em Judá. Quando nos esquecemos, perdemos completamente a noção do Deus da graça. Um exemplo é que entre o rei Davi e o rei Josias, tem aí cerca de 400 anos ou mais. E a Páscoa não havia sido celebrada. Se você adiantar a leitura e levar os seus olhos ao capítulo 23, versículo 21, você tem o seguinte relato. 2 Reis 23, 21. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Não foi apenas as celebrações ao Deus que os resgatou da escravidão que os judeus se esqueceram de realizar. Eles também trouxeram para dentro do templo diferentes deuses. Desde deuses como Baal e Atsera, que estavam dentro do templo, juntos com Javé. Haviam também sacerdotes de outros deuses no templo. Haviam prostitutas dormindo dentro do templo, vendendo a fé. Manassés, pai de Josias, avô de Josias, havia instituído o sacrifício de crianças. Podemos dizer que isso é terrível, que jamais chegaríamos a isso, mas temos convivido com ídolos da mesma forma. Deus se tornou apenas mais um na multidão de nossos desejos. Sacrificamos família, sacrificamos filhos, sacrificamos amigos, sacrificamos irmãos, tudo com a melhor das intenções. E por isso Deus tinha prometido juízo para todo o povo. Nas palavras de Lutero, não podemos nos esquecer que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O texto de 2 Reis 22, ele começa com Josias fazendo uma reforma no templo. E é através dessa reforma que o livro da lei é encontrado. Esse livro da lei era algo que o rei deveria todos os dias estar lendo. Foi uma ordem para que o rei tivesse uma cópia e todos os dias ele meditasse no livro da lei, para que ele pudesse também ensinar ao povo. Mas por tanto tempo esse livro da lei ficou esquecido. Longe da Bíblia, até nossas tentativas de reforma são incompletas. Josias, ele deu início à reforma do templo, mas o que ele precisava mesmo era de uma reforma interna. Curioso é que Josias estava justamente reformando o templo, mas sem as Escrituras. Vemos que essa reforma jamais seria suficiente. Apenas a Bíblia tem o poder de rasgar nosso coração. São as Escrituras que ferem o coração. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Um profundo arrependimento. Em seguida, deu estas ordens aos sacerdotes, para que eles fossem consultar o Senhor pelo rei e pelo povo e por todo o Judá. Perguntassem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado, o livro da lei. Pois a grande ira do Senhor ardia contra aquele povo,
pois os seus antepassados não obedeceram as palavras do livro da lei. Eles não fizeram tudo o que eles deveriam fazer. Josias estava reformando, mas sem as Escrituras. Nós temos o mesmo risco de, ao lidarmos uns com os outros, pregarmos o nosso evangelho e não as Escrituras. Então, para reformarmos uns aos outros, é necessário, primeiro, que a Bíblia, que as Escrituras, elas façam parte da nossa vida, da nossa conversa, para que ao nosso sentar e ao nosso levantar, a Bíblia faça parte do nosso discurso, para que quando nós estivermos exortando uns aos outros, a Bíblia seja a fonte de exortação, para que quando nós tivermos que amar uns aos outros, a Bíblia seja a fonte do nosso amor uns pelos outros, e para que quando nós tivermos que consolar uns aos outros, porque perdas virão, e nós sabemos que é muito difícil lidar com perdas, com a dor. E é aqui, entre nós, irmãos, que nós vamos encontrar esse consolo. E quando te faltar palavras, lembre-se que a Bíblia é a fonte de todo consolo. Então, o que nós precisamos é da Bíblia, em primeiro lugar. Ou, se você quiser usar um termo da Reforma Protestante, sola Escritura. Quando a Bíblia é lida, nos confronta e rasga o nosso coração, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e a Ele que prestamos contas. E quando a Bíblia é exposta de modo fiel, o pecador é confrontado com o seu próprio pecado. É através da Bíblia, através da palavra de Deus, que nós podemos trabalhar esse poder de rasgar o coração uns dos outros. A palavra de Deus, ela é ofensiva. Sem dúvida, ela é ofensiva. Porque a palavra de Deus é contra nós. Ela é contra o nosso coração pecaminoso. E graças a Deus que a palavra nos fere e nos confronta. Não nos deixa na nossa zona de conforto. Usando uma frase de um outro reformador, Zwinglio, a palavra de Deus é tão poderosa e eficaz que, quando ela brilha sobre o entendimento humano, ela o ilumina de tal forma que ele entende e confessa a palavra e tem certeza dela. A Bíblia não é um compilado de promessas para que nosso ego seja confortado, para que nos finais de semana você tenha a sensação de uma anestesia de que, está tudo bem. A Bíblia é uma narrativa de como o Deus único intervém na história e demonstra que Ele é o Rei soberano sobre todas as coisas. As orações na Bíblia não foram feitas por pessoas que estavam tentando se entender, encontrar o eu interno. Não são um registro de gente que está em busca do sentido da vida, um nirvana. Foram proferidas por pessoas que entendiam que Deus, e não os sentimentos delas, era o centro de todas as coisas. As experiências humanas podem provocar a oração, mas não a condicionam. O que condiciona essas orações não é a simples crença em Deus, mas sim um verdadeiro conhecimento de Deus. Na Bíblia, descobrimos um Deus real e complexo. Se você tiver um relacionamento com uma pessoa real, de tempos em tempos se sentirá confuso. Do mesmo modo que de tempos em tempos se sentirá confuso com o Deus que encontra nas Escrituras. E também se sentirá impressionado e consolado.
Sua oração deve estar firmemente conectada à leitura da palavra e nela fundamentada. Se não estivermos imersos na palavra de Deus, nossas orações podem não só ser limitadas e superficiais, mas também não ter vínculo com a realidade. Podemos estar respondendo não ao Deus real, e sim àquilo que desejamos que tanto Deus quanto a vida sejam. Criamos um Deus à nossa imagem. De fato, se entregue à própria sorte, nosso coração, com toda certeza, tenderá a criar um Deus que não existe. Buscamos entendimento. É interessante notar que Josias buscou ajuda para interpretar a Bíblia, nessa jornada de leitura que não pode ser solitária. Por isso temos a igreja, porque uns aos outros nos ajudam a lidar com textos mais difíceis. Temos aqueles irmãos que dedicam a sua vida ao estudo e que colocam medo no pregador quando ele vem aqui. Eu vou olhar para o outro lado agora. Mas nós precisamos estudar as Escrituras, porque é prazeroso. Não tem nada como você se debruçar diante das Escrituras e ela falar com você, ela rasgar o seu coração, ela te levar ao arrependimento. Por isso não podemos formar PhDs. Não que não seja importante, os doutores, mas não podemos formar PhDs dentro da nossa igreja. Temos que formar discípulos de Cristo. E como nós podemos formar discípulos de Cristo? Reformando uns aos outros, somente através de Cristo, ou solos Cristos. Precisamos de ajuda para entender a Bíblia. Josias teve a mesma humildade do eunuco, que, estando com a Bíblia em mãos, não sabia como interpretá-la. Mas o que tem de tão importante dentro dessa Bíblia? O que tem de tão importante dentro das Escrituras que leva homens e mulheres a se dedicarem ao estudo, a uma entrega, como nos tempos da Reforma, da própria vida? Porque se nós podemos hoje meditar aqui em língua portuguesa, se nós podemos cantar e cultuar a Deus, não como meros espectadores, se esse culto foi feito hoje na nossa língua, é porque homens e mulheres deram a sua vida para que as Escrituras estivessem em nossas mãos. E o que tem dentro das Escrituras, que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, é o Evangelho. O Evangelho que nos confronta, o Evangelho que nos quebranta, o Evangelho que nos coloca de joelho e nos humilha perante o nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas tem momentos onde nós sabemos que Deus está irado conosco. Assim como Josias, ao ser confrontado com o livro da lei, rasgou suas vestes porque ele sabia que os seus antepassados não estavam seguindo aquilo que estava ali escrito. Eles não tinham aquilo como preceito. Talvez Josias também começou a se questionar: como que eu tenho lidado com as Escrituras? E aí, meus irmãos, a gente corre um risco de ir para um outro extremo, que é o do legalismo. E nós não podemos nunca nos esquecer do sola gratia, porque é a graça de Deus que nos acalanta, é a graça de Deus que cuida de cada um de nós naquele momento de dor, onde você não quer confessar o seu pecado uns aos outros, porque a Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seremos curados. Mas tem hora que é duro, você quer ficar doente mesmo, você prefere ficar doente, mas você não quer confessar o seu pecado um ao outro. Como assim eu vou me expor diante do meu irmão, da minha irmã,
que ele vai pensar de mim depois? O que vão pensar de mim na igreja? E nesse momento a gente se esquece do Evangelho. O Evangelho que nos coloca diante de um Deus justo, triplamente justo, como está lá em Isaías, aonde nenhum de nós, nenhum é capaz de olhar para o outro e dizer, eu sou melhor que você. Porque a graça de Deus, e somente a graça de Deus, não é mérito, não é obra, não é sacrifício, não há nada mais que possa ser feito, pois o sacrifício de Cristo já foi feito no meu lugar, no seu lugar. Então o que nós fazemos? Se nós já temos somente as Escrituras, se nós já temos a graça de Deus, se nós sabemos que é somente através de Cristo, nós chamamos os nossos irmãos para juntos pactuarmos através de uma aliança. E é essa aliança que essa igreja fez uns com os outros, quando através do pacto de membresia se comprometeu a cuidar uns dos outros. E é interessante que o texto também nos apresenta a exposição de uma aliança. Então, a exposição da Bíblia, a verdadeira reforma que Josias realizou, faz parte também um pacto, assim como vocês fizeram, assim como eu fiz um pacto com a Igreja Batista da Palavra. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Mas Josias não deu ordens. Josias não usou da sua posição de rei para impor que o povo tomasse uma posição. O que Josias fez? Ele leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra, junto à coluna, e renovou a aliança na presença do Senhor. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia agora, em Romanos, capítulo 1. Vamos ler o versículo 16 e 17. E por que vamos fazer a leitura desse texto? Porque foi exatamente este versículo, Romanos, capítulo 1, versículo 17, com quem Lutero travou a sua batalha. Para ele, era impossível acreditar que um Deus que se diz amoroso enviaria pecadores ao inferno. Mas ele era um estudioso das Escrituras. E a leitura dele era clara. Romanos 1, 17, inicialmente. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero interpretava essa justiça como a justiça dos homens. Até que um dia, depois de muito se debruçar, e isso é importante de se frisar, não foi uma maçã que caiu na cabeça de Lutero, não foi uma luzinha que acendeu, foi depois de muito se debruçar, de muito se entregar à leitura, ao estudo, que Lutero entendeu que não é a própria justiça, mas é a justiça de Deus. Assim como nós somos justificados unicamente em Cristo Jesus. Reformamos uns aos outros, fundamentando todas as nossas ações na fé em Cristo Jesus, através do Evangelho. Romanos 1,17, Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Milagres podem acontecer, mas a Bíblia não fala que é o milagre que é o poder de Deus. A Bíblia fala que é o Evangelho, porque nós podemos ser enganados por milagres. É incrível, mas muita coisa pode acontecer dentro da igreja brasileira. Mas se a Bíblia for esquecida, se as Escrituras forem abandonadas, se o Evangelho for abandonado,
o poder de Deus está sendo abandonado. A Bíblia tem rasgado seu coração? Você tem aproveitado do banquete que essa igreja entrega para você todos os domingos? Somos privilegiados. Nós adoramos a Deus em igrejas bíblicas. Batista da Palavra, Batista do Centro. Nós temos homens de Deus que expõem as Escrituras de modo fiel. Nós temos um banquete à nossa frente. Mas a pergunta é, nós temos nos servido deste banquete? Ou é apenas para demonstrar beleza? O culto tem esse formato só porque é bonito. Nós nos dizemos reformados só porque está na moda. Citamos todos os solas. Nos dizemos acima dos outros? Não. Todos nós somos pecadores. Sigo justos e de pecadores. É certo que as Escrituras não podem ser compreendidas por estudo e talento. Portanto, seu primeiro dever é começar a orar. E orar com o propósito de que, se for do agrado de Deus, efetuar algo para a glória dele, não a sua glória, nem a minha ou a de outra pessoa, ele poderá lhe conceder graciosamente uma compreensão verdadeira de suas palavras. Pois não existe mestre algum das palavras divinas, a não ser seu próprio autor. Você deve, portanto, desistir completamente do seu próprio esforço e habilidade e confiar inteiramente na inspiração do Espírito Santo, através das Escrituras, em Cristo Jesus, por sua graça e fé, para a glória de Deus. Oremos. Santo Deus e Pai, Pai de amor, louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio de termos a Tua Palavra em nossas mãos, na nossa língua. E pedimos, ó Deus, perdão, ó Pai, pelos momentos que deixamos ela de lado, esquecida. Não apenas uma Bíblia aberta em cima da mesa, mas uma Bíblia fechada para o nosso coração. Usa, Deus, do Teu Evangelho, Pai, da Tua Palavra, para quebrar, ó Deus, nosso coração de pedra. Rasga, Senhor, o nosso coração, assim como Josias rasgou suas vestes. Leva-nos, ó Deus, aos pés da cruz, para que nós possamos, ó Deus, contemplar as vestes de nosso Senhor rasgadas, o seu lado rasgado, e que o nosso coração, Senhor, seja rasgado pela Tua Palavra. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém.